Queridos, a paz do Senhor. Amém, amados. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós iremos ler o versículo de número 22, que é um texto bastante conhecido. E o Senhor irá falar conosco mais uma vez sobre essa palavra, amém? Estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos na presença do Pai, sendo ministrado por Ele, entregando a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Sei que o Espírito de Deus vai continuar falando conosco nesta noite, amém? Então, Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Alguém encontrou? Meu Deus. Quem não encontrou, acho que já está aqui na tela, né? Amém? Queridos, está escrito assim: e tendo retirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Toma o seu assento, querido, glorificando, bendizendo ao nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, eu creio que a igreja tem percebido como o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, e como a palavra do Senhor tem sido muito desafiadora para nós, nos despertando e nos convidando para o serviço na sua casa e na sua obra. A palavra do Senhor tem nos confrontado, nos mostrando o verdadeiro sentido de sermos igreja, o verdadeiro sentido de sermos discípulos, o verdadeiro sentido de vivermos a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar, para a igreja. Nós vamos falar um pouco também sobre servir, mas eu quero trazer uma palavra para a gente olhar para uma outra dimensão, usando a vida de Davi, para que a gente possa entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Na maioria das vezes, queridos, que nós usamos a vida de Davi e falamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, na maioria das vezes nós focamos somente na parte aquebrantada de Davi, quando ele se sujeita ao arrependimento, quando ele acaba transgredindo as leis do Senhor. A maioria das vezes, quando nós citamos Davi, falamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a maioria das aplicações que são feitas sobre esse texto, vem falando que Davi era um homem quebrantado e que se arrependia com muita facilidade, que a mesma facilidade que Davi tinha para cair, ele também tinha para se erguer e se arrepender e reconhecer que havia falhado diante de Deus. Mas não é só isso que define Davi como um homem segundo o coração de Deus. Existem outros princípios que nós vamos observar aqui nessa noite, que torna Davi um homem segundo o coração de Deus. E é tão importante nós estudarmos essa verdade e aprendermos essa verdade, porque o nosso objetivo é cada vez mais nos tornarmos homens e mulheres servos segundo o coração de Deus. A proposta do Evangelho é que nós venhamos morrer para nós mesmos, mas que nós venhamos viver para a vontade de Deus. Então, no reino de Deus, na graça do Senhor, quando nós estamos vivendo diante do Evangelho de Cristo, nós temos que compreender que nós não temos mais livre-arbítrio. Uma vez que você entregou sua vida a Cristo,
você não tem mais direito de decidir o rumo da sua vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós temos que entender que agora Cristo é Senhor da nossa vida. Amém? Queridos, nós temos uma facilidade muito grande, e eu tenho percebido isso ao longo desses anos, pastoreando a igreja do Senhor e ministrando em cerimônias oficiais como batismo, casamento, e às vezes eu fico olhando como o povo de Deus tem uma facilidade muito grande de esquecer dos juramentos que fazem diante do altar e na presença do Senhor. E nós temos essa facilidade de esquecer, talvez porque isso não tem sido a prioridade para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo que é o tempo mais difícil de homens aliançados com Deus. Nós temos tido uma propagação de um evangelho que é um evangelho diluído, que só se falam em conquistas, em prazeres e sucessos, e acaba se apagando o lado, né, da crucificação, o lado da santificação, o lado da renúncia, o lado de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nós vivemos uma geração fraca de aliança, essa é uma realidade. E talvez a maioria das pessoas que não conseguem ter uma aliança de verdade com Cristo é porque elas se esquecem facilmente dos juramentos que fazem diante do altar. E isso é uma verdade tão gritante que muitas das vezes na cerimônia de casamento é pregado um sermão, seja pelo pastor, seja pelo padre, e é explicado os propósitos e os papéis dentro de um relacionamento, e o casal naquele momento balança a cabeça, confirmando com sim, dizendo não, está tudo certo, tudo que está sendo falado aí eu concordo, eu aceito. E ainda para confirmar, queridos, no final, né, o ministrante, ele chega e diz: você aceita receber fulana como sua legítima esposa, prometendo amá-la, honrá-la, respeitá-la, na saúde, na alegria, na tristeza, na doença, na TPM. O camarada balança a cabeça e diz: sim, quero, vou com ela até a morte, né? E aí o palestrante chega ali para a irmã: você aceita receber fulano como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, né? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, barrigudo, careca. Aceita? Sim, até a morte. 4 meses depois, quando os problemas começam a aparecer, já está querendo ir por fora separado. A gente observa, queridos, que são poucas as pessoas que têm se preocupado em tornar a sua vida cada vez mais semelhante a Cristo. Eu fico observando na atitude do batismo, na confissão de fé, quando alguém vem aqui à frente e levanta a mão e entregando sua vida a Cristo. Na nossa confissão de fé, todos que estão aqui, que aceitaram a Cristo, há uma pergunta que é feita: você aceita receber Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Você aceita entregar sua vida a Cristo? E a gente diz: eu entrego minha vida a Jesus. No batismo, nós costumamos também de proferir também uma proclamação, né, sobre uma testificação de fé, uma declaração de fé da pessoa, e a gente pergunta: irmão, você entregou sua vida a Cristo? Entreguei. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete obedecê-lo e honrá-lo todos os dias da sua vida? Sim. Promete também ser obediente à sua liderança? Sim. Quando sai do batismo, ele esquece de todos os princípios que antes ele confirmou. E nós não podemos, queridos, como servos de Deus, sermos pessoas que se esquecem facilmente das palavras que são proferidas diante do altar. A Bíblia, ela chega a dizer que nós temos que tomar cuidado para não ser precipitado com alguma palavra que nós falarmos diante de Deus. A Bíblia diz assim: é melhor não fazer um voto do que fazer o voto e não cumprir. Deus não obriga ninguém a prometer nada.
Deus não nos obriga a nada. Ninguém está aqui obrigado. Deus não colocou a faca em ninguém, não colocou um revólver na cabeça de ninguém. O Senhor não oprimiu ninguém para que nós o aceitássemos e estivéssemos aqui. O aceitamos e estamos aqui porque compreendemos que somos miseráveis, pecadores e que sem Ele o nosso destino é o inferno. Então o aceitamos porque cremos que só nele há redenção, só nele há salvação, só nele há vida eterna e só Ele pode nos redimir dessa vida de corrupção e de morte. Então Deus não obriga ninguém a nada. Só que tem uma coisa, Deus diz: eu não obrigo você a fazer um voto, eu não obrigo você a falar que vai fazer qualquer coisa, mas a partir do momento que você abrir a sua boca e confirmar, eu vou cobrar aquilo que você falou. A partir do momento que você abriu sua boca, abriu seus lábios e diz: agora é Jesus, tem que ser Jesus. Amém, igreja? Então isso traz um peso de responsabilidade. E Jesus, ele pregou muito sobre isso. E tem um texto que a gente usa muito, que Jesus, ele chega a dizer que mais bem-aventurado é o homem que ouve e que pratica as suas palavras. Jesus chega a dizer: a quem eu vou comparar? O homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Vou comparar a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então virá os ventos, as tempestades e os rios de ímpeto contra essa casa, mas a casa não será abalada, porque ela está firmada sobre uma rocha. Mas Jesus, por outro lado, também ele chega a dizer: a quem eu vou comparar? O homem que ouve a minha palavra e não pratica. Vou compará-lo a um homem que constrói uma casa sobre areia. Soprou o vento e a casa caiu. Então, uma pessoa, queridos, que só ouve a palavra, mas não procura aplicá-la em seu coração, ela está construindo uma casa sobre areia. Primeira tempestade, primeiro vento, primeira prova, primeira dificuldade, ele abre mão de Jesus. Ele esquece da fé, ele abandona a Cristo. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, é o homem que guarda a palavra. Irmão, Satanás pode fazer o que ele quiser, mas esse homem não abre mão de Jesus, porque ele não está firmado em areia, ele está firmado em rocha. Ele sabe de onde veio, ele sabe onde ele está e ele sabe para onde ele vai. Amém? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado, só para começar a esquentar: você sabe de onde você veio? Sabe onde você está agora? Você sabe para onde você está indo? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pois bem, querido, para mim não ficar aqui só nessa introdução, senão eu vou gastando muito tempo na introdução, e eu quero falar um pouco sobre Davi. E é interessante que esse texto diz que Deus achou a Davi um homem segundo o seu coração. Essa palavra aqui, segundo o seu coração, ela tem a expressão de uma verdade dizendo que o coração de Davi era um coração igual ao coração de Deus. Que os sentimentos que estavam no coração de Davi eram os sentimentos que estavam no coração de Deus. Quando nós falamos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós não estamos falando sobre o lado da perfeição, porque perfeito só Deus. Nós não somos perfeitos. Nós somos sujeitos a falhas e erros. E isso é muito compreensível. Há uma diferença, a igreja conhece isso, né, do crente para o ímpio. O que é o crente? O crente, ele não deixa de ser um pecador, ele continua pecando, mas não na proporção que ele pecava antes de conhecer a Cristo. Ele ainda peca por causa da força da natureza, por estar preso em um corpo carnal. Então ele ainda está preso nesse mundo e nessa carne que é tendenciosa ao pecado. Então o pecado na vida do crente vai ser um acidente. Então o crente não está livre de irar, o crente não está livre de ficar triste, porque quando você aceita Jesus, você não se transforma em um super-herói e você perde suas emoções e todo o seu sentido. Não, você continua se alegrando e entristecendo. Você continua sorrindo, você continua andando, você continua também sentindo também
os mesmos sentimentos que qualquer pessoa sente. Você também é suscetível a irar. Mas a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. A Bíblia também nos ensina que não é tão errado irar. Nós temos alguns temperamentos que são descritos, né, pela ciência. Então tem pessoas que elas são fleumáticas, tem pessoas, né, que elas são mais aquebrantadas, mas tem pessoas que já são sanguíneas, já tem pessoas que o temperamento delas já é mais explosivo. E todos esses temperamentos vêm embutidos dentro da pessoa, e que o Espírito Santo vai trabalhar para doutrinar, o Espírito Santo vai trabalhar para nos moldar e fazer com que o nosso temperamento alcance a vontade de Deus em nossas vidas. Então, quando eu aceito a Cristo, não quer dizer que agora eu saí do mundo e agora eu não sou sujeito mais a errar. Eu posso errar, mas tem uma diferença. A diferença é que quando o servo do Senhor, ele peca e ele erra, o arrependimento brota em seu coração. Ele não consegue mais ter alegria em pecar. Eu não sei se já aconteceu com alguém, para que eu entre em Davi, mas comigo aconteceu. Quando eu me converti, no processo de libertação, eu já tinha entregado minha vida a Cristo e estava frequentando os cultos, já estava sendo ministrado pela palavra do Senhor. Mas ainda assim, um dia, eu ainda insisti em ir em uma festa, e era época de exposição, e eu fui para o parque de exposição, e eu estava ali com os meus primos e mais algumas pessoas, e quando eu cheguei, aquele ambiente e aquela alegria, mas de repente veio algo na minha mente e começou a condenar e dizer: você não pode estar aqui, aqui não é mais seu lugar. Já aconteceu com alguém isso aí? Só que observe, queridos, que antes da gente entregar a vida a Cristo, a gente andava naquela lambança lá, naquela lama, e a gente tinha prazer. Quantos aqui que foi do mundo que bebia, que você gastava seu dinheiro pagando e no outro dia você se vangloriava dizendo, a gente se vangloriava dizendo: rapaz, ontem eu, fulano, cicano, nós tomamos 2 engradados de cerveja. Às vezes eu ia para o bar com os meninos, e quando a gente estava no bar com os amigos, nós já pedíamos para descer logo o engradado e botar do lado da mesa, só para ir contando quanta cerveja nós estávamos tomando. Porque no outro dia era vanglória. Era vanglória falar com quantas meninas ficou na noite. Por quê? Porque esse é o prazer da carne, essa é a alegria da carne. Mas quando Cristo entra na sua vida, tudo aquilo que antes para você era glória, agora para você é derrota. E ainda que a sua carne te impulsione a ir, mas quando você vai pela fraqueza da carne, o Espírito que é Deus fica na mente: você não é mais daqui, isso aqui não é mais para você, você não faz mais parte desse ambiente, o que eu tenho na sua vida é outra coisa. Alguém entende essa verdade? Pois bem, então eu posso entrar em Davi agora e mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração estava alinhado com o coração de Deus. É como que se os sentimentos que estão no coração de Deus estão no coração de Davi. É como que a vontade de Deus refletisse no coração de Davi. E repito, não estamos falando de perfeição, estamos falando de desejo, de sentimento. E aí, quando Deus olha para Davi, Deus diz: esse homem é segundo o meu coração. E o Senhor diz: e ele fará tudo aquilo que eu quero. Então, quando Deus olha para Davi, Deus olha um coração que está em sintonia e está alinhado, e Deus sabe que Davi vai fazer o que Deus quer que ele faça. A minha pergunta é desafiadora para nós nessa noite. Você já parou para pensar o que Deus quer que você faça? Em algum minuto da sua vida, você já se preocupou em pensar que aquele que te deu a vida, aquele que tem te dado saúde, aquele que tem te dado ar para respirar, aquele que tem te dado força para trabalhar e conquistar o que você tem conquistado, você em algum momento da sua vida, você tem se preocupado em perguntar para esse Deus que te deu o dom da vida e tem te sustentado e falar: Senhor, o que tu queres de mim nessa terra? Qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim?
O que eu preciso fazer? Na maioria das vezes, aqueles que vivem sem Cristo só lembram de Jesus, só lembra de Deus quando a coisa aperta. Quando a enfermidade chega, o desemprego chega, quando perde tudo, aí lembra de clamar, né? Mas nós, servos de Deus, nós somos diferentes. Em todo o tempo, nós estamos orando, dizendo: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Alguém já orou assim? Senhor, me ensina a amar. Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me dá um coração misericordioso. Senhor, me dá um coração compreensível. Senhor, me ensina a olhar como o Senhor olha e não como o homem vê. Senhor, transforma o meu coração, aniquila as minhas vontades. Senhor, mata as minhas paixões, porque eu quero viver segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Camaia xéria. Quando nós estamos apaixonados por Cristo, a nossa oração é essa: me torna um servo segundo o seu coração. Me torna alguém que agrada aos teus olhos. Me dá um coração como o teu. Me ensina a olhar como o Senhor olha. Me ensina a ouvir como o Senhor ouve. Sentir o que o Senhor sente. Essa tem que ser a oração do servo verdadeiro. Porque é dentro dessa oração que Deus vai alinhar o nosso coração e as nossas vontades com a vontade dEle. Então, um servo de Jesus que quer ter um coração segundo o coração dEle, não é alguém que sai fazendo tudo o que ele quer e que dá na teia e que bate na mente repentinamente. Tiago já vem nos alertando, dizendo que ninguém que serve a Deus diz: amanhã eu irei e amanhã eu farei. Mas quem serve a Deus e é temente diz: se Deus permitir eu irei, se for da vontade dele eu vou fazer, se Deus estiver no negócio vai acontecer, se Deus quiser. Queima xéria, chodeia fácia, comancho reva séria. Por quê? Porque Deus, Ele é a fonte. E nós precisamos emanar essa fonte que jorra dentro de nós. Então, olha o que o texto está dizendo: Davi é um homem segundo o meu coração, e ele vai fazer o que eu quero. Um certo dia, Jesus virou para a multidão que estava com ele, e Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Aleluia. Aleluia. Por que vocês me chamam de Senhor? Se eu sou Senhor sobre a vida de vocês, por que vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês não obedecem a minha palavra? Por que vocês não se esforçam para viver os meus preceitos? Então, amados, nós precisamos refletir e entender que ser cristão é querer ter um coração igual ao coração de Deus. É ter o sentimento que estava no coração do Pai. Irmãos, tem uma coisa que é interessante, eu já falei isso aqui algumas vezes. Alguém aqui já assistiu aquele filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já assistiu? Levante a mão aí. Pouca gente. Irmão, assiste esse filme, é cristão. Em seus passos, o que Jesus faria? Será que Jesus tomaria as decisões que nós tomamos? Será que ele julgaria como nós julgamos? Será que ele odiaria? Será que ele amaldiçoaria alguém? E aí esse filme trabalha em cima disso, em cima de circunstância, que às vezes nós dizemos que Jesus é nosso Senhor, mas na verdade é a gente que decide o que faz, o que quer, mas não o coração inclinado a ser igual ao coração dele. Pois bem, e o que tem no coração de Davi, que é segundo o coração do Pai? Observe, queridos, que a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele vai ser escolhido, e Deus manda o profeta ir na casa de Jessé, o pai de Davi.
Jessé chega na casa, Samuel chega na casa de Jessé e vai ungir Davi como rei. Davi agora, ele é ungido como rei, só que existe outro rei que está no trono. E é algo interessante, Samuel é a maior autoridade da sua época. Quem unge Saul a rei é Samuel. Davi sabia disso, que Samuel é a autoridade. Ele representa a vontade de Deus. Então, quando Deus chega e unge, manda Samuel ungir a Davi, quando Davi é ungido, a Bíblia vai dizer que ao invés de Davi sair dali, procurando o trono para poder sentar, a Bíblia diz que ele volta a servir a casa do seu pai, como ele já fazia. Olha que coisa interessante. Ele voltou a cuidar de ovelhas. A maior autoridade chega, empossa o camarada, dá posse o camarada, unge ele. Só que quando ele é ungido, ele diz assim: mas tem alguém que está sentado lá, e enquanto Deus não tirar, eu não vou. Eu vou permanecer fazendo aquilo que eu já fazia. E aí você diz: pastor, o que tem de grandioso nisso? O que tem de grandioso nisso é porque ele poderia deixar a exaltação do momento. Você tem na sua mente a lembrança, a ideia de como isso aconteceu? Você lembra que foi preparado um banquete que Davi não foi chamado para aquela festa? Você lembra que os irmãos de Davi, que já eram homens de guerra, estavam sentados naquela mesa, mas Deus não aprovou nenhum deles? Você lembra que Deus mandou Samuel perguntar a Jessé se tinha acabado os filhos? E Jessé lembra que tem o menor da casa. E Deus manda dizer: manda buscar esse menino, ninguém vai sentar na mesa sem que antes ele chega. Quando Davi vem, Davi é honrado diante de seu pai, diante dos seus irmãos, que nem lhe convidava para as reuniões mais especiais da casa. Jessé está recebendo a maior autoridade da época. A maior autoridade da época está na casa de Jessé. E o pai não chama Davi, chama todos os outros filhos, mas não chama ele. E então Deus manda chamar Davi, e Davi entra dentro desse contexto, é um contexto de exaltação. E ele é ungido na frente dos irmãos que já eram homens de guerra. E é ungido na presença do pai. Automaticamente, se Davi tem um coração corrompido, no momento da unção, era para ele começar a olhar atravessado para os irmãos dele e dizer: agora pronto. Está vendo? Vocês não me chamam, ninguém me convida. Agora chegou a minha vez de pisar em vocês. Agora chegou a minha vez. Todos vocês vão ter que me respeitar, porque agora eu fui ungido. Porque agora eu carrego a unção. Eu fui ungido para ser rei. Mas observe que a unção e a posição que Deus está projetando para a vida de Davi não muda o coração de servo que Davi tem. Eita. E aqui é que está, queridos. Porque tem muito servo de Deus que ele não sabe lidar com a posição que Deus dá para ele. Sabe um ditado que a gente costuma dizer? Quer conhecer a pessoa, dá poder a ele? Existem muitas pessoas que ela não sabe lidar com a posição. É Deus começar a exaltar um pouquinho, ela já começa a se achar melhor do que o irmão, ela já começa a achar que ela não deve mais fazer aquele serviço, que ela não deve mais cooperar, que ela não deve mais servir, que agora ela tem que ser servida e que ela tem que ser tratada. Davi recebe a unção, mas não perde o sentimento de servo. Eita! Falei para alguém que está do teu lado: a unção não pode roubar o sentimento de servo do nosso coração. Davi não deixa. Por quê? Porque o coração de Davi não está nas posições. O coração de Davi está em servir a Deus e agradar a Deus. E quem tem um coração inclinado a servir e agradar a Deus, ele não se deixa ficar soberbo
por causa do lugar que Deus está colocando ele. Ele não se acha melhor do que ninguém, ele não se acha mais importante do que ninguém. Pelo contrário, ele continua sendo servo, recebeu a unção, fez tudo, não fez nada diante dos irmãos e voltou a fazer o serviço normal que ele fazia. Talvez, se fosse o Saul, ia dizer assim: já que agora eu sou ungido, não faço mais trabalhos simples na igreja. Já que agora eu sou ungido, só vou fazer os trabalhos importantes que me derem. Davi disse: não, eu fui ungido para servir. Minha vontade é servir, minha vontade é agradar o coração do Pai. Então o que Davi faz? Davi volta a cuidar de ovelha, ele não deixa a unção corromper o coração dele. E aí, um certo dia, queridos, vai acontecer algo interessante. Sabe o que vai acontecer? Jessé vai chamar Davi e vai mandar Davi descer à guerra. Só que antes de eu falar de Davi descer à guerra, eu queria ler com vocês Filipenses, capítulo de número 2, onde Paulo fala que Jesus assumiu a forma de servo. Ele vai colocar na tela ali. Olha o que Paulo diz, em Filipenses capítulo 2, que mesmo Jesus subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação a ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou e assumiu a posição de servo, e como servo foi fiel até a morte e morte de cruz. Se observa que tem uma sintonia com Davi, com Jesus. Nós vamos caminhar sobre isso aqui. Olha a sintonia de Davi com Jesus, porque Davi é ungido rei e continua sendo servo. Jesus é o rei dos reis e abre mão de ser rei para descer para ser servo. E qual é o problema? O problema das pessoas que recebem a unção, elas não querem mais servir, elas acham que agora elas são grandes e que servir é algo pequeno. O que engrandece no reino de Deus não é quem sobe, mas é quem desce. Amandaravasséria. O que engrandece no reino de Deus não é quem sobe, mas é quem desce. Então, olha que coisa linda, em Marcos 10:45, Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Olha que coisa interessante, um paralelo entre Davi e Jesus, e é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Tem a parte do aquebrantamento, tem a parte do aquebrantamento, tem a parte do arrependimento, tem a parte do arrependimento, mas uma das partes que fala mais forte sobre Davi ser o homem segundo o coração de Deus, é ele não perder o sentimento de servo, independente da posição que Deus o colocar. Pastor, Deus me fez o empresário maior dessa cidade, continue sendo servo. Pastor, Deus me fez o professor mais renomado da faculdade onde eu estudei, continue sendo servo. Pastor, Deus me levantou na minha congregação como um dos maiores pregadores na minha congregação, continue sendo servo. Pastor, Deus me levantou para dirigir o maior grupo da igreja, continue sendo servo. Eu tive uma reunião com os líderes de departamento da igreja e falei algo com eles. Nós não lideramos por causa de posição, nós lideramos porque fomos chamados para servir. A igreja não é uma empresa que você trabalha querendo subir de cargo para amanhã você mandar nos outros. Não, a igreja não é uma competição onde eu fico lutando para amanhã começar cooperador. Parece ser cooperador não é nada, né? Parece que cooperar não é nada. Agora imagine se não tivesse o serviço de diácono na igreja. Imagine a bagunça. Se tivesse só o pastor para pregar aqui, quem ia recepcionar, quem ia conduzir, quem ia orientar, quem ia servir a água. E aí alguém olha para essa posição e ele acha que não é nada. A Bíblia diz: cada um fique na vocação que foi chamado. E às vezes a gente faz diferença
Por quê? Porque talvez seu coração não está segundo o coração de Deus. Porque quem olha e acha que pastor aqui em cima é maior do que um diácono, ele não entendeu o propósito do evangelho. Estar aqui não me torna melhor do que ninguém. Eu apenas estou servindo em outro lugar que Deus me chamou para servir. Eu continuo servindo. Para mim preparar um sermão desse aqui, é um dia parado em frente à Bíblia, em frente ao computador, pesquisando, anotando, comparando, olhando os textos, fazendo tudo. Para quê? Para chegar aqui e servir a igreja de Cristo, um alimento fresquinho, uma grama verdinha, para tu sentar aqui, comer, se alimentar e andar mais 40 dias e 40 noites na presença de Jesus. Gente, deixa eu sintonizar aqui na hora. Ô, glória, amém. Tem um tempo. Tá bom. Então observe, nós vamos caminhar por isso aqui. Sobre os princípios que estavam no coração de Davi, que também estava no coração de Deus. E aí, Jessé chama Davi e diz assim: Davi, seus irmãos estão na guerra, eu quero que você visite seus irmãos. Presta atenção nisso aqui. E aí Davi diz assim: amém, pai. Ele, faz o seguinte, pega uns pães tostados, pega um trigo, pega uma farinha, você vai descer e vai levar para os seus irmãos uns bolos, e aí também você vai pegar um queijo, vai pegar um negócio, tu vai levar para o comandante do exército. Desce lá e vai servir seus irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que Davi fez o quê? A Bíblia diz que Davi pegou a sacola, Davi pegou a bolsa, colocou todos os utensílios que o pai mandou levar, e Davi agora foi servir os irmãos dele na guerra. Mas eu sou rei, eu fui ungido, eu carrego a unção, eu carrego a promessa, meu lugar não é aqui, meu lugar é no trono. Davi poderia ficar questionando, mas Davi não questiona. E o que ele faz? Ele pega a bolsa, coloca todos os materiais, os pães, toda a alimentação, e ele desce para servir seus irmãos. Agora, quem é bom de Bíblia aqui, não é nem perdão a expressão, não é nem bom de Bíblia, mas quem já leu essa passagem, eu vou perguntar para vocês: os irmãos de Davi gostavam de Davi? Os irmãos de Davi tratavam Davi bem? Tratava Davi mal, não era? Tem um salmo que Davi diz assim: e eu me tornei indiferente no coração deles, e muitos foram as mãos que estavam sobre mim, quando tentaram me matar afogado em um rio. A história diz que eram os irmãos de Davi, não aceitando Davi, querendo matar Davi. E Davi diz que foi Deus que deu o livramento. Os irmãos de Davi não ia bem com Davi, tanto é que quando Davi chega no cenário de guerra, os irmãos olham para ele e dizem: já foi tirando onda, o que você quer aqui, rapaz? Por que você não fica cuidando daquelas poucas ovelhinhas que o nosso pai tem? Era assim que Davi era tratado, era assim que os irmãos de Davi tratavam Davi. Agora eu pergunto vocês: Davi devolveu com a mesma moeda? Davi deixou de servir? Parece com alguém? Davi parece com alguém ou não? Parece com Cristo ou não parece? Porque o Cristo, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele assume uma forma de servo, ele vem para a terra e ele vem servir a quem? O homem que nem queria saber dele. Ele vem morrer por homens que nem queria saber deles. Tem pessoas que veio aqui nessa noite, que estão aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Cristo, ainda não se decidiu por Jesus, e ainda está numa vida de pecado, e Jesus mesmo assim morreu por ele. Mesmo assim Jesus desceu. Agora olha que semelhança de Davi. O que Davi poderia fazer? Não vou não, levar pão. Meus irmãos nem gostam de mim, o que eu vou lá levar pão para eles? Meus irmãos não me tratam bem, como é que eu vou levar pão para eles? Só que o coração de Davi não é um coração de homem corrompido, o coração de Davi é igual ao coração do pai. Eita, o coração de Davi é igual ao coração de Deus.
E aí quando o pai diz assim, vai levar, aí Davi diz assim, eu tenho que amar até quem me persegue. Amar quem me ama é fácil, mas um novo mandamento vos dou, amai até os vossos inimigos. E eu pergunto, querido, você tem se esforçado para amar seus inimigos? Às vezes, irmão, às vezes a gente ora, você vai se identificar com isso aqui. Às vezes eu orava e falava assim, Jesus, me ensina a amar, Jesus, me ensina a perdoar o irmão. Toda vez que eu chegava na igreja, era gente falando mal e me perseguindo, pisando no meu pé. Aí eu falava, Jesus, eu estou pedindo. Aí ele falou assim, como é que eu vou te tratar se eu não mandar a prova para tu aprender? E às vezes, querido, a gente pensa que a gente vai orar pedindo a Deus um coração segundo o coração dele, e acha que tu vai tomar uma garrafa de suco de maracujá, só o sumo, e vai acordar no outro dia assim dizendo, e todo mundo, não, amado, tu vai levantar do mesmo jeitinho, sentindo raiva, sentindo dor, alguém criticando, e tu ficando nervoso, mas quando tu vai abrir a boca, o Espírito Santo diz assim, cala, porque tu é meu servo. Aí alguém vai lá, faz uma fofoca. Você lembra aqui que eu já contei de um diácono que nós temos aqui na igreja? Sempre falo do diácono Elenilson. Eu fui trabalhar nessa empresa, irmão, e ele não era convertido, e ele queria se aparecer diante do patrão. E aí o patrão chegou para ele e falou bem assim, ó, tudo que os meninos fazem de errado lá dentro, tu vai e fala para mim, que aí eu te dou uma bonificação. E aí, irmão, ninguém podia errar em nada. E ó, que eu nunca tinha trabalhado em reformadora de pneu, eu não sabia de nada, então era normal errar, eu estava aprendendo, mas era só errar. Do nada o patrão chegava lá, escravo no chão. Eu falei, oxe, esse homem está tendo revelação, não tem condição não. Mas quem é que está revelando para esse homem que está tendo coisa errada aqui? Onde é que está o pneu que queimou aí? Aí eu falei, rapaz, depois eu fui prestando atenção, eu descobri. Aí, irmão, era para me ficar com ódio desse camarada ou não? Aí um dia chamei ele e falei assim, eu vou te ganhar para Jesus, viu, filho? Viu? Vou te ganhar para Jesus. Aí aquele que mais me perseguiu no começo, quando eu entrei naquela empresa, hoje é diácono da igreja onde eu sou pastor. Por quê? Porque, irmão, o nosso coração tem que ser igual ao coração de Cristo. Olhar para ele e falei, meu filho, Jesus te ama, meu filho. Jesus tem uma obra na tua vida. Deus vai te levantar, Deus vai fazer. E aí no outro dia ele ia lá e me entregava de novo. Eu voltava de novo e falava, Jesus te ama, meu filho. Jesus vai te levantar e vai te salvar. Um dia eu ainda vou ver você na igreja. E no outro dia ele me entregava de novo para o patrão. E eu, Bíblia nele. Hoje está na igreja adorando. E aí, irmão, o que é que acontece? Aí a gente diz que é servo de Deus, ninguém pode pisar no seu calo, ninguém pode falar nada contra você, você não aguenta sofrer nada, que já estoura, já roda a baiana, já chuta o pau da barraca, e aí depois marcha, eu sou crente. Eita, pastor. Eu lembrei de algo aqui. Aí uma das meninas chegou, domingo passado foi dia dos pais, né? Chegou e falou bem assim, pastor, qual vai ser a palavra hoje? Eu falei assim, Jesus está direcionando, né? Prega uma palavra de bênção lá para nós lá, sabe? Não tema que vai. Aí eu falei bem assim, vai ser o que Jesus mandar. Aí preguei a semana passada falando sobre servir também, sobre a figueira. E aí, foi no outro dia, ela me mandou uma mensagem, falou bem assim, pastor, e a mensagem que eu tinha pedido? Eu falei, foi pregada. Aí, talvez alguém venha dizer assim, mas eu fui domingo na igreja para ouvir. Isso, irmão, é a natureza do evangelho. Irmão, escute isso aqui. Esse sermão pode não agradar você, fazer você pular, falar em mistério e rodar na igreja. Porque os sermões que mais empolga a igreja é quando alguém marcha aqui e diz, você vai receber, esse ano é o ano da sua vitória, esse ano é o ano da sua virada, é esse ano que tu sobe, é esse ano que a empresa prospera. Aí você vê crente maravilhado, mistério marchando, vou vencer.
E aí, quando a gente prega a verdade do Evangelho, que nós temos que nos parecer com Cristo, que foi para isso que Ele morreu, e para isso que foi que Ele chamou. Esse é o propósito original. Mas eu entendo também que quando essa palavra vem, é um confronto tão grande, que a gente fica assim, mastigando assim, né? E engolindo com água. Mas a gente vai dando glória a Deus. Amém, queridos? Porque, irmãos, nem só de empolgação viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos ser trabalhados. Eu preciso mudar minha mentalidade. Eu estou lendo um livro, e depois eu vou pregar um sermão. Eu vi algo interessante que o autor do livro falou. E ele fez uma pergunta: a sua igreja é bíblica? Aí na hora eu respondi, na minha mente eu lendo o livro, eu falei, é bíblica. Oxi, pensa na igreja que é bíblica. Aqui o que mais nós pregamos é Bíblia, é 1 hora de Bíblia. Aí, irmão, depois ele foi destrinchando, Samuel. Aí ele chega um ponto que ele falou bem assim: a igreja bíblica não é aquela que prega a Bíblia em todos os sermões. A igreja bíblica é aquela que vive o que o sermão é pregado à noite. A igreja, como é que eu me considero uma igreja bíblica? Se eu vivo o que eu escuto todos os dias. A Atos dos Apóstolos é uma igreja bíblica. Por que era uma igreja bíblica? Que a Bíblia diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa é uma igreja bíblica. Qual é a igreja bíblica? É uma igreja que persevera para viver o que a palavra diz. Como é que é um cristão bíblico? É um cristão que persevera para viver o que a palavra diz. Então eu posso ser fã da doutrina, posso ser fã da Bíblia, eu posso ser fã de música gospel, eu posso gostar de louvor, eu posso gostar de tudo, e ainda assim não ser um cristão autêntico. Porque o que me torna um cristão autêntico não é gostar da Bíblia e dos louvores. O que me torna um cristão autêntico é quando eu leio essa palavra, ela me constrange e diz: eu tenho que lutar. Eu tenho que me esforçar para entrar dentro disso aqui. E camancho remi afau assé. Remi camachai. Vai doer. Eu sei que tem pessoas que entrou aqui hoje e estão dentro de processos dolorosos e processos grandiosos, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que esses processos não é para te matar, mas é para te moldar, para te formar um cristão de verdade, para te dar um caráter de Cristo, para que Deus possa. Alguém pode levantar a mão e dar glória aí? Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Você está sentindo Jesus aí? E aí, irmão, o pai chega e diz assim: pega o cesto e vai levar. Pega a bolsa e vai levar. E aí ele pega a bolsa, pega todo o alimento e vai servir os irmãos que não gostavam dele. Só que aí, irmão, enquanto Davi pensa que ele estava indo servir, Deus estava levando Davi para um lugar que seria uma nova estação na vida dele. Eita. Enquanto Davi pensa que ele estava indo servir, ele estava indo para um lugar que Deus estava o levando. Só que Deus estava usando circunstâncias humildes para conduzir Davi para um lugar de exaltação. Cuidado para você não desprezar as circunstâncias humildes que Deus tem colocado diante de você, e você dizer: não vou fazer, não vou, isso aqui é tão insignificante. Talvez é isso aí que vai te levar para o seu propósito original e você não está entendendo. Talvez é isso aí que vai te guiar. É você fazer algo que para alguém é insignificante, mas olha que o reino dos céus é diferente da mentalidade do homem. Jesus disse assim: e eu digo que até um copo de água fria que vocês derem ao meu ungido na qualidade de servo, de modo nenhum ficará sem galardão no céu. Oh glória! Eu pergunto a você: tem dificuldade de dar um copo de água para alguém? Então, parece ser insignificante ou não? Parece, mas no reino de Deus, servir uma água é poderoso. E aí lá vai Davi com a bolsa, lá vai Davi levando. E aí, irmãos,
eu ouvi uma ministração do bispo, oh Jesus, me fugiu a mente aqui, não que eu lembrar, eu falo. T.D. Jakes, Eu ouvi uma ministração dele e eu achei interessante, pastor Rogério, porque ele faz uma alusão sobre a bolsa e o alforje. E eu achei interessante isso aqui, até anotei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Por que eu achei interessante? Porque ele diz assim, quando Davi desceu, ele tinha um alforje que ele carregava, que era pessoal dele, para ele ir lutar para ele cuidar das ovelhas. E dentro daquele alforje ele tinha funda. Só que agora, mesmo ele tendo o alforje dele, o pai dá uma bolsa para ele levar comida, e ele vai com a bolsa. E aí o que é interessante, queridos, que ele deixa o alforje de um lado e vai com a bolsa. Só que o que leva ele para enfrentar Golias não foi o alforje, foi primeiro a bolsa. Foi em primeiro lugar servir. Eita. Por quê, irmãos? Porque alforje fala de status, alforje fala de posição, alforje fala de domínio, de sabedoria, de capacidade, de poder. Porque o que Davi tinha dentro do alforje, ele tinha domínio, ele dominava que era a funda. Então dentro do alforje é aquilo que você é capacitado, dentro do alforje é aquilo que você domina, dentro do alforje é aquilo que você sabe fazer. Só que Davi está indo, ele tem de um lado, mas ele não está indo por causa do alforje, ele está indo por causa da bolsa. Por quê? Porque ele tem pão para levar para os irmãos dele que estão na guerra. E não importa que os irmãos dele não gostam dele, ele tem pão para levar para os irmãos que estão na guerra. Eita glória! Alguém aqui tem pão para levar para os irmãos que estão na guerra? Olá, machéria! Alguém aqui tem pão para levar para alguém que está na guerra? Um dia, Jesus colocou seus discípulos à prova. Uma multidão acompanha Jesus, cerca de 5.000 pessoas, fora homens e mulheres. E a Bíblia vai dizer que em determinado momento Jesus chega para eles e diz assim: alimente a multidão. E aí, varão Fred, quando Jesus diz assim para eles, alimente a multidão, eles dizem assim: ué, onde é que a gente vai encontrar padaria para alimentar esse povo uma hora dessa? Aí Jesus disse: o que é que vocês têm? Os discípulos de Jesus não tinham nada. Só que quando eles andam no meio da multidão, tem uma multidão de 5 pessoas e ninguém tem nada. Fora mulheres e crianças, quase 15.000 pessoas. Ninguém tem nada de lanche de comida. Irmão, no meio daquele deserto e daquele cenário, a única coisa que tem é um jovem, uma criança com 5 pães e 3 peixinhos. Agora, discípulo que anda com Jesus não tem pão para dar para ninguém. Nem para ele mesmo tem pão, quanto mais para dar para uma multidão. Então, discípulo de Jesus tem que estar pronto a servir. É o que Pedro falou para o paralítico na entrada do templo: o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Fala para alguém que está do seu lado: sempre você vai ter alguma coisa para dar para alguém. Sempre você vai ter alguma coisa para dar para alguém. Nunca diga que você não tem nada, porque você é discípulo de Jesus. Você foi chamado para levar pão para quem está na guerra. Shabarabacalabachai, orabacalabachandarai, alabacalabachuria. Xêmia. Nós fomos chamados para servir, igreja. Nós fomos chamados para levar pão para quem está na guerra. Ah, mas quem está na guerra não gosta de mim. A ideologia de Jonas, a mentalidade de Jonas: eu não gosto de Nínive, Nínive não gosta de mim, então não vou levar pão para Nínive. Mas o dono do pão e da mensagem, ele não está preocupado com o seu gosto e com a sua vontade. Ele está dizendo: pega o pão e vai levar, pega o pão e vai servir, e agora o resto quem faz é eu. Deixa. Você se alegra com essa palavra? Pode adorar Jesus.
Então, Davi pega a bolsa e ele também leva o alforje. Alforje fala de plataforma, fala de poder. Mas e a bolsa, pastor? Fala de quê? A bolsa fala de serviço, humildade, pequenas tarefas, fidelidade, submissão, utilidade, servir pessoas. O que tem grande no coração de Davi que é semelhante ao coração de Deus? Independente da unção que carrega, o coração é de servir. Independente do que as pessoas pensam sobre ele, o coração é de servir. Independente do que as pessoas fazem com ele. Irmão, eu vou te ensinar uma coisa aqui nessa noite que eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus e quero ensinar vocês. Sabe o que é? O que os outros fazem não pode mudar a essência que você é. Então, eu já fui traído, pastor já tomou igreja minha, já me traíram pelas costas, pessoas que eu já ajudei de pegar na lama, passando necessidade, ajudar a comprar roupa, ajudar levando cesta básica, comprando roupa, ajudando essa pessoa, pegando no pó, levantar até colocar pastor, colocar uma igreja na mão do camarada. 6 anos depois, ele abre uma igreja na mesma rua, leva a igreja toda para lá, e ainda assim eu tenho que olhar para ele e dizer: eu te amo, meu filho, no amor de Jesus. Sabe por que o que você faz não muda quem eu sou? Aí o que eu fico impressionado é que os cristãos hoje é assim: ninguém pode fazer nada com ele, que ele não dá mais rapaz do Senhor. Ele não conversa mais com a pessoa. Ele fica dando volta na igreja para não falar. Sabe o que eu faço, irmão? Quando eu vejo que alguém está meio atravessado comigo, que eu vejo que ele está correndo, eu vou correndo para ir lá. Irmão, eu vou lá. E aí, Vaz, como é que tá? Quebra as pernas. Passou, mas aí é falsidade, porque falsidade não, domínio próprio. Eita! Domínio próprio, sabe o que é, irmão? O que as pessoas fazem não pode mudar quem eu sou. Então, olha que coisa interessante, Carlos. Davi tem a bolsa e do outro lado tem um alforje. E ele está pensando que ele vai servir. Só que ele está indo para um lugar que vai mudar a história dele. Tem coisas pequenas que Deus está mandando você fazer, que talvez para você pareça que é insignificante, mas Deus está te direcionando. Porque é o lugar onde você vai se encontrar. É o lugar onde o seu propósito vai ser revelado. Talvez alguém olhe e diz: moço, o que você carrega é muito grande para tu estar aí. Moço, tu foi chamado e tu foi ungido e tu prega tanto e tu vai estar aí. Mas se Deus está te chamando agora para tarefas pequenas, porque se Deus não trata seu coração agora em tarefas pequenas, você não vai continuar firme quando Deus te colocar em coisas grandes. Ei, deixa eu usar isso aqui. Presta atenção. Olha que coisa interessante. O sermão já ficou até lá em cima lá no celular. Mas vamos caminhando. Olha que coisa interessante. Contraste entre Davi e Saul. Pega a mão um pouquinho para essa igreja do fundo aqui. Contraste entre Davi e Saul. Não é, missionário André? Agora, olha que coisa interessante. Saul foi provado? Não foi. Saul foi testado? Mateus? Não foi. Saul, ele chegou na casa de Samuel porque ele estava procurando a jumenta do pai que perdeu. E quando ele chega lá, Deus fala: unge ele. Não passou por estágio, não passou por nada. Então, qual é Saul? Saul é alguém que está indo na casa do profeta porque ele quer que o profeta revele as coisas que ele perdeu. Aí eu pergunto: um crente que vem para a igreja só atrás de receber aquilo que ele perdeu, que sucesso ele vai ter onde Deus colocar ele em algum lugar? Alguém que vem para a igreja com essa mentalidade: eu quero que Deus me revela, eu quero que Deus fale que tudo que eu perdi eu vou receber em dobro, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus fale. Aí Deus chega e fala assim: vou te colocar, meu filho, tu está atrás de coisa perdida, vou te colocar no maior lugar, mas eu quero te ensinar uma coisa, que o importante não é chegar, mas é permanecer. E o que faz a gente permanecer em lugares altos e grandes é quando você aprendeu com Cristo no meio da trajetória, Ele te provando em coisas pequenas, Ele provando o meu coração e o seu coração de coisas simples. Talvez eu vou usar aqui essa simbologia que me veio aqui à mente aqui agora. Talvez você entrou aqui, você tem uma graduação, você tem uma formação na sua vida, você é um doutor, você nós temos aqui advogados aqui na igreja aqui.
E isso lhe dá um status diante da sociedade, porque você é alguém que tem uma formação, tem um diploma, e é mérito seu, e a Bíblia diz que tem que dar honra a quem tem honra. Mas, e o que é interessante é quando você alcança esse status, o seu coração continua sendo servo. E o meu coração continua sendo servo, é quando eu pergunto, por que que Deus me deu a formação de advocacia? Qual é o plano dele na advocacia comigo? O que eu posso fazer para contribuir com o reino? O que eu posso fazer para ajudar pessoas? Está pegando aí ou não? Então olha que coisa interessante. Davi chega, irmão, e Davi vai servir. E o camarada foi ungido a rei. Você lembra de Jesus? Pegou a bacia, pegou a toalha, dobrou os joelhos e começou a lavar o pé dos discípulos. E Pedro diz, mestre, mas tu é meu filho de Deus, mas o Senhor é o rei, tu vem lavar nossos pés. Um dia um irmão me chamou para ir na casa dele. E aí ele chegou para mim e falou bem assim, pastor, eu tenho até vergonha às vezes de chamar o senhor para vir na minha casa. Sabe por quê, pastor? Porque porque o povo acha assim, né, que pastor parece que é bilionário, né? Sabe quanto tempo eu morei numa casa sem reboco, só com um chão duro, você não tem nem noção. Tampando as paredes com papelão para o vento não entrar. Quanto tempo? Até Deus dá graça. Né? Aí eu falei, varão, mas o que que tem? Ele, não, pastor, porque não tem sofá para sentar. Falando, mas tem chão? Não pode ser aquela casa daquela música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Aí, irmão, tá estreito, né? Aí tá estreito. Mas tem chão? Ele falou, tem. Nós sentamos no chão. E eu nunca comi uma galinha cozida gostosa como aquela. Peguei na casa do irmão, simplesão, irmão. E aí ele falou, pastor, que vergonha. Eu falei, meu irmão, nós somos servos de Jesus. Posso andar num carro novo, coração é de servo. Se Deus tirar aquele carro hoje e me der um Fusca, volto a andar de Fusca. Para mim não muda nada, não altera nada. Coração é de servo, porque eu não posso deixar que as coisas que Deus faz na minha vida mude a essência de quem eu sou. E aí, amado, sentamos, nunca comi, Jocão, uma galinha tão gostosa como aquela. Lembra que aquele caldo chegava, óleo, mas você sabe que esses irmãozinhos assim da roça, eles é crente pentecostal, gosta de óleo. Gosta, irmão, ali, gordura, é com os irmãos. Chegava a escorrer aqui, já ia descendo e ficando duro aqui, ó. Mas estava gostoso, nós lá no chão sentados e com um prato na mão. E aí o irmão, eu escutei ele na cozinha falando, ô fulana, mas que coisa, o pastor sentado no chão comendo. Outro dia um irmão falou, eu quero que o senhor vá lá em casa comer. Eu falei, rapaz, tem mais de um ano que tu falou que ia me chamar para um café na sua casa, para conversar até hoje. Mas eu não comprei sofá ainda não. Eu falei, ixi, a mesma história. Pois bem, o que Davi faz? Davi serve. E quando Davi está servindo, Jesus, está tão gostoso aqui que só falta 10. E está tão gostoso, irmão, que olha que coisa interessante, que Davi, ele vai dar comida, os irmãos desprezam ele, só que naquele momento Golias aparece. Não foi assim? Quando Golias aparece, Davi olha para o gigante e olha para os irmãos, todo mundo com medo. Todo mundo com medo do gigante. E naquele momento os céus colocou uma fé inabalável no coração de Davi. O céu olhou para Davi e disse assim, meu filho, eu te treinei. Sabe, quando tu recebeu a unção e foi cuidar da ovelha, e aí depois que tu recebeu a unção, tu começou a lutar com urso e com leão? Sabe, meu filho, eu estava te treinando para esse momento e tu não sabia. Irmão, tem circunstância na nossa vida que Deus está nos treinando para algo grande e às vezes a gente não está percebendo. E aí Deus diz, eu estou te treinando, sabe para quê? Porque esse é o momento que eu vou trazer uma virada de chave na sua vida. E aí, amados, quando Davi olhou para o gigante, a fé brotou, Davi diz assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Me bota na presença do rei que eu vou lutar com esse homem. Agora eu pergunto, na mente de Davi, ele está querendo lutar com Golias por causa do trono? Ou ele está querendo lutar com Golias porque é um inimigo que está afrontando o povo dele? Eita glória. Olha o coração desse homem, igreja.
Quando Davi vê Golias, Davi não está olhando dizendo assim não, porque depois de Golias ainda tinha Saul. Então quando Davi olha para Golias, ele está olhando e fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Me bota na presença do rei que eu vou derrubar esse gigante. E ele vai parar de incomodar o povo de Deus. O que Davi está dizendo? Deus me treinou e me deu habilidade para que eu possa defender o povo dele. Eita. Você tem feito do que das habilidades que Deus tem lhe dado? O que você tem feito da graça que Deus tem lhe dado? E aí, Davi vai para a guerra, nós entendemos o propósito. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele vence Golias. Hã? Mas ele não está lutando pelo trono, ele está lutando porque é um inimigo de Deus. Amém? Amigo de Deus. Só que aí tem uma coisa, querido. Quando ele luta com Golias, irmão, presta atenção aqui, que eu estava lendo esse mistério e eu achei interessante. Responde para mim, eu vou perguntar aos universitários aqui. Quando Davi saiu de casa, Davi sabia que ia lutar com Golias? Dentro do alforje já tinha fundo e as pedras? Quando ele saiu de casa já tinha? Ou foi na hora que ele foi lutar com Golias que o texto diz, e ele passou num riacho e pegou 5 pedras? Até a mente dos universitários bugou ali agora. Então observe, olha que coisa tremenda, irmão. Quando ele desce, ele pega 5 pedras, depois que ele conversou com Saul, depois que Saul tentou botar armadura, e ele não consegue andar com a armadura, ele pega 5 pedras e ele vai diante de Golias. Aí quando Golias vê ele, com a funda e com pedra, eu sou um cão, rapaz, para tu vir me jogar pedra de badoque? Não foi assim? Tu vem com estilingue, rapaz. Aí Davi olha para ele e diz assim, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou até a ti no nome do Senhor dos exércitos. Eita. E aí, irmãos, Davi lançou a pedra, foi até pregado aqui quarta-feira, o gigante tombou. Só que depois que o gigante tomba, é tão interessante, queridos, que mesmo depois que o gigante tombou, Davi ainda continuou servindo. E isso é profundo, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que em 1 Samuel, tem alguém me ouvindo ainda aí? Já vou afunilando aqui, a gente encerra. 1 Samuel 24, a Bíblia vai falar que Davi agora, depois que ele vence Golias, ele vai servir Saul como seu escudeiro. Só que aí, irmãos, quando ele vai servir Saul como seu escudeiro, a Bíblia diz que Saul começa a botar Davi em algumas enrascadas. Na verdade, Saul estava querendo procurar um meio para que Davi morresse na guerra. Vai lá e busca 100 crepúsculos dos filisteus. Davi lutando contra 100 homens. Ele estava usando, falou, eu vou mandar e ele vai morrer, que ele não vai aguentar. Só que aquilo que Saul estava usando para matar Davi, Deus estava usando para exaltar Davi. Eita. Chegou um ponto que o povo as mulheres começaram a cantar uma música. Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia vai dizer que Satanás entrou no coração de Saul e Saul agora quer matar Davi. Observe, Saul agora quer matar Davi. Saul joga uma lança que quase que ele crava Davi na parede, Davi tem que sair correndo. Davi agora tem que fugir, ele, o homem ungido, que tem a legitimidade do trono, ele tem que fugir de um desviado e atribulado, que está no trono, que não é mais dele, porque já é de Davi, e agora esse atribulado quer matar Davi, Davi está fugindo dele. E sabe o que acontece? O tempo não dá para descrever todo o texto, mas a Bíblia diz que por 2 vezes, Deus vai provar Davi, colocando Saul na frente de Davi. Um dia Davi estava na caverna, dormindo com seus homens, Saul procurando Davi para matar, e aí Saul ficou cansado, ele entrou na caverna e ele deitou, e quando ele deitou, que Davi vem saindo da caverna, quem está dormindo e não viu? Saul. Agora olha que coisa interessante. Davi não poderia olhar e falar bem assim,
Olha o desviado está querendo me matar, ajudei tanto. Está me perseguindo agora querendo me matar. Está tentando tirar tudo de mim. Agora Deus está entregando ele na minha mão, eu vou matar ele. Eita. Mas a Bíblia vai dizer que o coração de Saul, o coração de Davi, é segundo o coração de Deus. Então quem tem o coração segundo o coração de Deus, ele não vai matar alguém que pode apresentar uma ameaça para ele. Se Deus prometeu, Deus vai encarregar de colocar. Se Deus prometeu, Deus vai encarregar de tirar. Eu não vou precisar denegrir, eu não vou precisar manchar, eu não vou precisar falar nada. Se é Deus que falou que vai acontecer, Deus vai dar um jeito para que as coisas aconteçam, para que eu fique onde Ele falou que eu vou ficar. Olha o coração desse homem, igreja. E aí ele pega e diz assim, ó, só para Saul entender que eu não sou como ele, cortou um pedaço da roupa. Aí depois que Davi saiu da caverna, de lá de longe ele diz, ô rei, você está me procurando para matar, rei, mas eu nunca quis te matar, pelo contrário, eu quero é te ajudar. E olha, rei, se eu quisesse te matar, o meu Deus já tinha te entregado hoje na minha mão. Essa roupa que está aqui é de quem, rei? Aí, às vezes eu fico olhando alguns cristãos, que o irmão olha atravessado, ele já, na porta da igreja, ele já pega uma irmãzinha para falar, não gosto de fulana, olhou atravessado, que não sei o que, já pega outra ali. Aí eu pergunto assim, e esse coração é parecido mais com o coração de quem? O coração de Deus é um coração que perdoa. O coração de Davi é um coração que perdoa. Davi poderia rasgar. No outro dia ele está na mata, mesma coisa, Saul dormindo. Pensa num cara que dormia, gostava de dormir, era Saul. Eu não sei como é que você está numa guerra atrás do inimigo e tu está dormindo já altas horas do dia. E o caba está dormindo. E aí, irmão, quem não dorme se antecipa. Fala para alguém que está do seu lado, quem não dorme se antecipa. Viu? É por isso que a Bíblia diz que o teu Deus nem dorme nem cochila. É por isso que ninguém pega ele de surpresa. Mas amém, vamos voltar. Agora olha que coisa interessante, eu já levanto a igreja para a gente orar. Mais uma vez ele pega Saul e diz, Saul, mais uma vez Deus te entregou na minha mão, meu filho. E se eu quisesse te matar, eu te matava. Só que o meu coração, Saul, me diz uma coisa, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Eu carrego a unção, eu carrego a graça, mas eu ainda estou aqui para te servir, Saul, até o dia que Deus achar por bem me colocar no trono. Agora olha que coisa interessante, no fechamento, olha que coisa linda, Davi tem a oportunidade de matar e não mata. Jesus no Getsêmani, vem Judas com os sacerdotes, com o servo do sumo sacerdote e os soldados, todo mundo armado, querendo prender Jesus. Aí daqui a pouco, Tiago menor, tem que diferenciar, né? Aí daqui a pouco, Tiago, Judas, brabão, né? Com a espada, andando 3 anos com Jesus, ainda estava com a espada ainda na cintura. Quando vê aquele movimento, soldado chegando, falou, o bicho vai pegar agora. Vou dizer, o bicho vai pegar, ele puxou a espada e já foi logo na orelha de um e quando ele cortou a orelha, Tiago, Jesus falou, Pedro, guarda. Não, mas vou guardar o quê? Nós vamos cair para dentro agora nós vamos dar pedir Deus 5 minutinhos e nós vamos cair na porrada, depois nós aceitamos Jesus de novo. Poderia ser assim? Aí puxou e falou, Pedro, pegue a espada e guarda, porque quem pela espada luta, pela espada morrerá. Se eu quisesse, Pedro, eu ia pedir ao Pai e Ele ia mandar 12 legiões de anjos, não ia sobrar nem um Getsêmani aqui. Só que uma coisa, Pedro, eu não vim aqui para matar ninguém, eu vim para cumprir um propósito. Eita glória! Eu não vim aqui para matar ninguém, Pedro, eu vim aqui para cumprir um propósito. Então deixa eles prenderem. Quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos diz, homem, tu não sabe que eu tenho poder, tanto para te livrar como para te prender? Aí Jesus diz para ele, oh, tu não entendeu. Nenhuma autoridade tu teria sobre mim, se o céu não tivesse te dado.
Na verdade, eu estou aqui porque eu quero. Porque se eu não quisesse, era uma palavra e nem a terra existia mais. Pastor, é assim? A Bíblia diz que a terra passou a existir pela palavra de Deus. Ele diz, haja e não aconteceu. Se ele olhasse agora, desfaz tudo. Assumia tudo. Aí agora, olha o coração de Davi atenado com o coração. Espera aí, mas os outros lá, Davi tinha motivo para matar Saul. Jesus tinha motivo para abrir a boca e espraguejar. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado a um matador e ele não abriu a boca. Sabe por quê? Porque não é pela razão, é pela missão. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver se alguém vai pegar isso aqui. Razão você tem, mas talvez a razão não condiz com a missão que você carrega. Talvez nesse assunto e nesse negócio você tem razão, mas não é ter razão. A questão é, e a sua missão? Eita, não é sobre razão. Aí, Jesus amado, olha que coisa linda. 9 horas, 8 horas, 9 horas. Jesus, se fosse 9, eu estava pregando 2 horas já. Agora olha que coisa linda. Ele não mata, ele continua servindo. E aí o que acontece? O próprio Saul se mata, Deus coloca Davi no trono. E quando Davi chega no trono, Davi deixa de ter o coração de servo? Então, irmão, eu lendo esse texto, eu entendi que tudo que Davi fazia era para agradar a Deus e nunca foi sobre o trono. Nunca foi sobre o trono, sempre foi em agradar a Deus. Por quê? Porque quando ele chega no trono, ele ainda tem um coração segundo o coração de Deus. Quando ele chega no trono, ele lembra que a presença de Deus não está mais em Jerusalém, que era representada pela arca. O que ele faz? Reúne o povo e vão buscar. Começa meio errado, dá um problema, os boi tropeçam, ele volta triste, poxa, eu não consegui, e estava errado. Quando ele consultou a Deus e consultou a palavra, Deus falou, você fez errado, anda assim, faz assim, bota a arca assim, tal. Aí ele falou, agora eu já sei como é que tem que fazer. Ele voltou lá e fez, ele pegou a arca e ele trouxe. Não foi assim? Ele trouxe a arca para dentro de Jerusalém, e quando a arca chegou dentro de Jerusalém, um dia, irmão, Davi está bem assim no palácio, lá em cima no palácio assim, e olhou para a arca, e a arca estava numa tendazinha velha. E ele no palácio luxuoso. Aí a Bíblia diz assim, que Davi olhou para a arca e diz assim, a arca de Deus está numa tenda simples e humilde, enquanto eu habito no meio de um palácio. O que eu devo fazer? Olha o coração de servo. Eu disse, vou construir uma casa que é digna do meu rei, para que a presença dele possa repousar. Eita. Irmão, o homem está no trono, era para agora ele não pensar em mais nada. Mas ele está no trono, ele ainda está preocupado com a vontade de Deus e com o querer de Deus. Ele ainda está sintonizado. E aí, irmão, pega isso aqui, a cereja do bolo. E olha que coisa linda. Quando ele diz, vou construir, o Senhor vem e diz assim para ele, não vai fazer. Eita. Não vai fazer. O projeto é bom, mas não vai fazer. Não vai acontecer pela sua mão. Aí eu pergunto para você aqui, irmão, você que está aqui nessa noite, se você chegasse aqui hoje para mim e dissesse, pastor, estou com esse projeto aqui para a gente fazer na igreja, Deus me deu, eu senti no coração, foi um mistério tão lindo de Deus, pastor, e Deus falou que é para a gente fazer, que vai ser uma bênção. Aí o pastor chegava e falava, meu irmão, gostei do seu projeto, uma bênção, só que é o seguinte, você não vai fazer, eu vou dar para outra irmã fazer. Você faria alguma coisa? Eu também não falo o projeto. Fica igual o menino bicudo, né? Eu também não revelo o que Deus me mandou. Não falo porque Deus me deu. Eu orei, eu chorei, eu desejei, Deus me deu. E agora, vai dar para outra fazer? Aí o Senhor falou, você não vai fazer. Aí Davi diz assim, tudo bem, Senhor, eu não posso fazer, mas eu posso ajudar quem o Senhor vai levantar para fazer? Eita, que mistério, pastor José.
Quer dizer, não é o meu nome que vai aparecer, mas não importa quem é que vai receber a glória pelo feito acontecido, mas eu quero preparar o caminho daquele que o Senhor levantou para fazer esse projeto. Meu Deus! E a Bíblia diz que Davi trabalha fazendo o quê, irmãos? Preparando, levantando oferta, guardando oferta, e do tesouro particular ele tirou quase a metade para ajudar na construção do templo, que era outro que ia receber a glória. Mas por que isso, queridos? Porque o coração de Davi é um coração que desce, e o coração de Jesus é um coração que desce. Olha, subsistindo em forma de Deus, não usou ser igual a Deus, desceu, tornou servo, foi para a cruz, morreu, desceu na sepultura para depois ressuscitar. Quando ele nasce, não nasce no Ibis Hotel ou no Canabrava. Se Jesus nasce no Canabrava, Faraó, o Herodes tinha matado. Por quê? Porque quando alguém anunciou aqui, ó, vai nascer o rei, o que vai governar, o Filho de Deus, na mente de Herodes diz assim: se é rei, vai nascer no berço esplêndido. Se é rei, vai nascer em lugar de ouro. Aí o Senhor bem assim, para inverter toda a situação, ele vai te procurar no Canabrava, mas tu vai estar bem na manjedoura. E aí, enquanto ele está procurando nos lugares importantes, Jesus está bem na simplicidade. Observe aí, Davi chega lá em cima e ainda continua sendo servo. E essa é a proposta de Deus para nossas vidas nessa noite. Fique de pé, por favor, para a gente orar. Essa é a proposta de Deus. Mas eu não queria que você andasse agora, que eu ainda tenho algo para te falar. Segura só mais um pouquinho para você ir no banheiro e beber água, por favor. Por favor, olhe para mim. Seja sincero hoje, no seu coração, você se disponibilizaria a ajudar alguém que vai fazer algo que era projeto seu, mas não é você que vai receber a glória? Você ajudaria essa pessoa, prepararia o caminho para ela fazer? Isso fala muito sobre a sintonia do nosso coração com o coração de Deus. E aí, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: as obras que eu faço deixam vocês maravilhados? Mas eu tenho algo para dizer a vocês, que vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Se vocês tiverem fé, presta atenção aqui, irmão. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer obra maior do que eu fiz. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a sombra de Pedro, quando passava sobre os enfermos eram curados. Não há um registro na Bíblia que a sombra de Jesus curou alguém. A humildade de Jesus, ele não tem problema nenhum de permitir que o servo dele faça maior do que ele. Que coisa profunda. Então nós precisamos refletir, igreja. Nós precisamos parar e analisar o nosso coração. Como é que está meu coração? A Bíblia diz assim: não deixe seu coração azedar. Meu irmão, tem hora que eu fico vendo crentes com coração azedo, gente amargurada, gente que carrega ódio do passado, gente que está na igreja e não consegue perdoar coisa de 15 anos atrás. Meu Deus, irmão, você ainda está sofrendo hoje por coisa de 15 anos atrás. Para com isso. Você está sofrendo hoje, no presente, por causa de 5 anos atrás. Abre mão disso. Isso é um câncer que está te roubando energia, está te roubando o prazer de viver. Esquece, passa uma borracha. É um novo tempo chegando para a sua vida. Agora olha que coisa linda. Davi olhou e disse assim: Senhor, beleza, eu não posso construir o templo, né? Não. Mas já que eu não posso construir o templo, eu posso ajudar quem vai construir? Pode. E além de eu ajudar quem vai construir, eu posso fazer outra coisa que eu estou vendo que está precisando? O céu diz: tá. Ele diz: então eu vou organizar o culto na igreja de novo. Davi não construiu o templo, mas renovou e retornou o culto verdadeiro dentro de Israel. Foi Davi que trouxe a arca. Foi Davi que chamou os levitas. Foi Davi que instituiu a adoração. Davi preparou o cenário, Davi trouxe. Por quê? Porque o coração de Davi é um coração de servir. Fecha os teus olhos, por favor, querido. Eu
queria que você orasse nessa noite, com seu coração quebrantado.